Há momentos na vida em que tudo ao nosso redor parece desmoronar, situações que fogem do nosso controle, notícias inesperadas, problemas que chegam sem aviso, dores que nunca imaginávamos enfrentar. Nessas horas, o coração humano é facilmente tomado pelo medo, pela insegurança e pela sensação de que estamos sozinhos. Porém, existe uma verdade eterna e inabalável, registrada na palavra de Deus que ecoa através dos séculos. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. Isaías 4:1 e 13. Essa promessa não é apenas uma frase bonita ou um consolo passageiro. Ela é uma declaração divina de cuidado, presença e poder. O Senhor não apenas nos observa de longe, mas Ele se aproxima, estende a sua mão e segura a nossa. Ele não permite que caminhemos sozinhos, não nos abandona à mercê das circunstâncias, mas garante que estará conosco em cada passo, em cada batalha, em cada lágrima. O profeta Isaías registrou essas palavras em um contexto de medo, incerteza e ameaça. O povo de Israel se via cercado por inimigos, vivendo pressões que pareciam insuportáveis. Mas no meio da aflição, Deus se revela como o Deus que toma pela mão, o Deus que fala diretamente ao coração, o Deus que garante: não temas, eu te ajudo. Essa mensagem é tão atual quanto foi naquele tempo, porque ainda hoje enfrentamos inimigos invisíveis. A ansiedade, a solidão, a depressão, a dor das perdas, o peso das responsabilidades, a incerteza quanto ao futuro. O mundo grita medo, mas a voz de Deus sussurra esperança. Enquanto as circunstâncias tentam nos paralisar, o Senhor nos chama a confiar em Ele. É impossível permanecer indiferente diante dessa promessa. Imagine o Criador do universo, o Todo-Poderoso, aquele que sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra, se inclinando até você, estendendo a mão e dizendo: eu estou contigo, não tenha medo, eu mesmo vou te ajudar. Essa é a verdade que renova a alma, que fortalece o espírito e que nos dá coragem para continuar. Ao longo desta reflexão, vamos mergulhar profundamente no significado desse versículo, conectando-o com outras passagens poderosas da Escritura. Vamos entender o que significa ser sustentado pela mão direita de Deus, o que representa ouvir a voz divina dizendo não temas, e como a ajuda do Senhor se manifesta em nossa vida prática, mesmo em meio às piores tempestades. Se você tem enfrentado dias difíceis, este é o momento de abrir o coração para ouvir a voz de Deus. Não se trata de uma simples motivação, mas de uma verdade eterna, que atravessa os séculos e se cumpre em sua vida hoje. Prepare-se, porque cada palavra que vem das Escrituras será como uma chama acesa em meio à escuridão, um bálsamo para feridas internas, uma força para seguir adiante. O versículo de Isaías 4:1 e 13 é curto, mas é carregado de profundidade. Ele está dividido em 3 partes que revelam a grandeza do amor e do cuidado de Deus. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão. 2. E te digo: não temas. 3. Porque eu te ajudo. Cada uma dessas declarações é como uma âncora para a alma, uma garantia que sustenta o coração em meio às adversidades. Vamos examinar cada uma delas. 1. Porque eu, o Senhor, teu Deus, te tomo pela tua mão direita. Segurar pela mão direita não é apenas uma metáfora bonita. No mundo antigo, a mão direita representava força, proteção e autoridade. Quem estava à direita de um rei era considerado protegido, honrado e fortalecido. Quando Deus diz que toma a nossa mão direita, Ele está nos garantindo que não estamos largados ao acaso. O salmista declara em Salmo 16:8: tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. Por isso que Ele está à minha mão direita, nunca vacilarei. Aqui vemos a mesma ideia. Quando Deus está à nossa direita, o medo perde a força e a insegurança não nos domina. Ele não apenas caminha ao nosso lado,
mas sustenta o nosso equilíbrio, para que não caiamos. Pense em uma criança pequena, atravessando uma rua movimentada. O pai segura firme a sua mão. Ainda que a criança não entenda o perigo dos carros que passam, ela sente segurança porque está segurada pelo pai. Assim é conosco diante de Deus. Muitas vezes não compreendemos os riscos, os ataques invisíveis e as armadilhas espirituais ao nosso redor. Mas o Senhor segura a nossa mão. Ele sabe o caminho. Ele nos guia em segurança. 2. E te digo: não temas. O medo é um dos maiores inimigos da fé. O medo paralisa, aprisiona e impede de avançar. É por isso que a Bíblia repete tantas vezes: o mandamento não temas. Não é uma sugestão, é uma ordem de Deus, acompanhada sempre de uma promessa de presença e ajuda. Em Josué 1:9, quando Josué estava prestes a assumir a liderança do povo após a morte de Moisés, Deus lhe disse: não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Josué enfrentaria batalhas enormes, mas a certeza da presença de Deus era suficiente para vencer o medo. Da mesma forma, em Isaías 4:1 e 10, pouco antes do versículo que estamos estudando, Deus já havia declarado: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Perceba que o não temas de Deus não está fundamentado em força humana, mas na presença divina. O medo desaparece quando entendemos que não estamos sozinhos. 3. Porque eu te ajudo. Essa talvez seja a parte mais impactante. Não e anjo. Não é um amigo. Não é uma força invisível qualquer. É o próprio Deus dizendo: eu te ajudo. O Criador do céu e da terra se coloca ao nosso lado como socorro, presente em todas as situações. O salmista escreve em Salmo 46:1: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Ele não é apenas um ajudador distante, mas um socorro bem presente. Ou seja, ele está exatamente onde precisamos dele, no exato momento da nossa luta. Muitas vezes olhamos para os problemas e nos sentimos sem saída, mas a promessa de Deus é clara. Ele nos ajuda. Pode ser abrindo portas que pareciam fechadas, trazendo provisão inesperada, fortalecendo o coração cansado, ou simplesmente dando paz em meio ao caos. A ajuda de Deus se manifesta de muitas formas, mas sempre no tempo certo. Esse versículo de Isaías 4:1 e 13 é uma joia preciosa porque combina a presença, coragem e ajuda divina em uma só promessa. Ele é um convite para descansarmos na fidelidade de Deus, sabendo que, enquanto Ele segura nossa mão, nenhuma força do inimigo poderá nos destruir. O versículo de Isaías 4:1 e 13 não é apenas uma promessa distante, mas uma realidade que se repete ao longo de toda a Escritura. Cada página da Bíblia testemunha o cuidado de Deus, mostrando como Ele estendeu a mão direita para sustentar seus filhos em momentos decisivos. Abraão, o Deus que guia pelo desconhecido. Abraão foi chamado para sair da sua terra, da sua parentela, e ir para um lugar que ele nem sabia onde era. Em Gênesis 12:1, Deus disse: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Imagine o medo e a insegurança de deixar tudo para trás. Mas Deus não deixou Abraão sozinho. A cada passo, Ele estava segurando pela mão. Quando Abraão se sentiu frágil diante de reis e inimigos, Deus lhe disse, em Gênesis 15:1, não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Essa é a mesma voz de Isaías 4:1 e 13. Não temas. Abraão confiou, caminhou pela fé e experimentou a fidelidade de Deus. Moisés
o Deus que fortalece os inseguros. Moisés foi chamado para libertar Israel do Egito, mas se considerava incapaz. Em Êxodo 3:11 ele disse: Quem sou eu, para que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Deus respondeu garantindo a sua presença. Em Êxodo 3:12, certamente eu serei contigo. Moisés tinha medo, mas o Senhor o tomou pela mão. Diante do Mar Vermelho, quando o povo clamava desesperado, Deus disse: O Senhor pelejará por vós, e vos calareis. Êxodo 14:14. Mais uma vez vemos Isaías 4:1 e 13 se cumprindo, Deus segurando, acalmando e ajudando no momento mais crítico. Josué, o Deus que remove o medo das batalhas, após a morte de Moisés. Josué assumiu a liderança para conduzir Israel à terra prometida. O peso era grande demais, mas Deus declarou: Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo. Por onde quer que andares, Josué 1:9, Josué experimentou a mão de Deus abrindo o Jordão, derrubando as muralhas de Jericó e dando vitória sobre inimigos muito maiores. A promessa de Isaías 4:1 e 13 estava viva na vida dele. Deus ajudava em cada passo. Davi, o Deus que fortalece em meio às lutas, o jovem pastor enfrentou gigantes, perseguições e traições. Mas em Salmo 18:35, Davi declara: Também me deste o escudo da tua salvação, a tua mão direita me susteve, e a tua mansidão me engrandeceu. Ele reconhecia que não era sua força, mas a mão de Deus que o sustentava, mesmo quando foi perseguido por Saul e precisou se esconder em cavernas. Davi sabia: Deus estava segurando sua mão direita. Daniel, o Deus que livra do perigo. Daniel foi lançado na cova dos leões por ser fiel a Deus. Humanamente, era impossível sair vivo. Mas o Senhor enviou o seu anjo, fechou a boca dos leões e mostrou que está sempre presente para ajudar. Em Daniel 6:22, ele testemunhou: O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano. Deus estava com ele, segurando sua mão, em meio à escuridão da cova. Essa é a essência de Isaías 4:1 e 13. Mesmo no fundo do vale, o Senhor diz: Não temas, eu te ajudo. Os discípulos, o Deus que estende a mão na tempestade. No Novo Testamento vemos Jesus literalmente estendendo a mão para salvar. Em Mateus 14:30-31, Pedro começou a afundar nas águas. Tomado pelo medo do vento forte, ele clamou: Senhor, salva-me. E o texto diz: E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o, e disse-lhe: Homem de pouca fé, por que duvidaste? É como se Jesus estivesse encarnando a promessa de Isaías 4:1 e 13. Eu te tomo pela tua mão direita e te digo: Não temas, que eu te ajudo. Esses exemplos não são histórias distantes, eles revelam a natureza de Deus. Ele sempre esteve com o seu povo, sempre ajudou, sempre estendeu a mão no momento certo. E se ele fez isso no passado, ele continua fazendo hoje. Isaías 4:1 e 13 não é apenas uma promessa espiritual abstrata, mas uma verdade concreta, que se manifesta nas diversas áreas da nossa vida. O Deus que tomou a mão de Abraão, que fortaleceu Moisés, que deu coragem a Josué, que sustentou Davi e que salvou Pedro nas águas, é o mesmo Deus que hoje estende a mão para mim e para você. Vamos refletir sobre algumas áreas específicas em que essa promessa se torna real e necessária. Menos quando enfrentamos o medo do futuro. O futuro é um território desconhecido. Muitos se preocupam com o que vai acontecer amanhã. Emprego, sustento, relacionamentos, saúde. Esse medo pode paralisar. Mas Isaías 4:1 e 13 nos lembram: Não temamos, eu te ajudo. Jesus reforça essa verdade em Mateus 6:34. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta, a cada dia, o seu mal.
Quando Deus segura a nossa mão, o amanhã deixa de ser um fardo. Ele já está no futuro, preparando o caminho. 2 Quando lutamos contra a ansiedade. A ansiedade rouba a paz e nos faz imaginar cenários de derrota antes mesmo que eles aconteçam. Mas o Senhor nos chama a descansar em sua ajuda. Em Filipenses 4, 6-7. Paulo escreve: Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Perceba, a paz de Deus guarda o coração. É como se fosse a mão do Senhor envolvendo a mente e o coração, impedindo que a ansiedade destrua nossa confiança. 3 Quando passamos por crises financeiras. Talvez uma das áreas que mais geram medo e insegurança é a questão financeira. O não ter parece ser um abismo sem fim, mas a promessa de Isaías 4:1-13 alcança também essa realidade. Em Salmo 3:7-25, Davi declara: Fui moço, e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência Deus se mendigar o apresenta pão. Como aquele que ajuda em meio às necessidades materiais. E nos lembra Ele abre que portas Ele é o e nosso nada nos pastor. envia Faltará provisão de menos maneiras quando inesperadas físicas e emocionais O medo da nos dor e da deixam morte frágeis. pode Mas a esmagar voz de Deus esperança continua ecoando. Em Salmo Não 41 temas, está escrito: eu te 3. ajudo. O Senhor restaurarás da sua ajuda cama de de Deus pode vir no em leito forma da de força enfermidade ou em forma de para paz no suportar coração. O que em meio importa ao sofrimento é que Ele nunca nos abandona. quando lidamos As com maiores problemas dores familiares, muitas vezes vêm relacionamentos de dentro de quebrados. casa. Mas mesmo nessas Conflitos, situações, em Deus Isaías, diz: distanciamento, eu te clara, ajudo. e 10. E os Porque os outeiros montes serão porém a minha abalados, benignidade se retirarão. E a aliança não da se minha apartará, paz diz não o mudará. Senhor, que Isso se compadece significa de ti. que, ainda que Ainda lares que pessoas passem falem do do Senhor, trazendo permanece reconciliação, firme. 6 consolo quando e travamos força batalhas para espirituais. Muitas vezes, nossa maior luta não é visível. É uma guerra espiritual contra forças que querem nos desanimar, nos afastar de Deus e nos fazer desistir. Mas a promessa continua: eu te ajudo. Paulo nos lembra, em Efésios 6:12, que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Mas logo em seguida, ele nos mostra a armadura de Deus, que é o próprio Senhor, nos fortalecendo. Em 2 Tessalonicenses 3:3, está escrito: Mas fiel é o Senhor, que vos confirmará e guardará do maligno. Ou seja, não estamos desprotegidos. Deus nos toma pela mão direita e nos dá a vitória sobre todo ataque espiritual. 7 quando o medo da solidão aperta. Muitas pessoas vivem o peso da solidão, achando que ninguém se importa, que ninguém está por perto. Mas Isaías 4:1-13 traz uma resposta. Deus mesmo se apresenta como aquele que toma a mão. Em Mateus 2:8-20, Jesus disse: E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Não existe solidão quando temos a presença de Deus. Ele está conosco em todos os lugares, em todas as situações, em todos os momentos. Esse versículo, portanto, não é apenas um consolo espiritual, mas uma verdade prática, que cobre todas as áreas da nossa vida. Ele é um lembrete diário de que não importa o tamanho do problema, a ajuda de Deus é maior. Se Deus nos diz com tanta clareza: não temas, eu te ajudo, qual deve ser a nossa postura diante dessa promessa? A resposta não é passividade, mas uma fé ativa, confiante e perseverante. A palavra de Deus mostra que toda promessa exige uma resposta. Quando Ele segura a nossa mão, nós precisamos segurar a mão dele também. Escolher a fé em vez do medo. A primeira reação que Deus espera é a substituição do medo pela fé. Isso não significa que nunca mais sentiremos medo, mas significa que não deixaremos o medo nos dominar. Em Salmo 56, 3-4, Davi escreve: Em qualquer tempo em que eu temer, confiarei em ti, em Deus,
cuja palavra eu louvo. Em Deus tenho posto a minha confiança. Não temerei o que me possa fazer a carne. Note que ele não diz, nunca terei medo, mas sim, quando eu temer, confiarei em ti. A fé é a escolha de continuar confiando, mesmo quando o medo grita. 2. Menos continuar caminhando. Segurar na mão de Deus significa não parar, mesmo em meio às tempestades. É continuar avançando, porque sabemos que Ele está guiando os passos. Em Hebreus 10, 38-39, lemos: Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Ou seja, a fé verdadeira não recua, ela continua caminhando, mesmo em terreno difícil, porque a mão de Deus garante a direção. 3. Declarar a promessa com a boca. Há poder em repetir o que Deus disse. Quando enfrentamos momentos de desânimo, precisamos declarar em voz alta: Não temerei, porque o Senhor me ajuda. Em 2 Coríntios 4:13, Paulo afirma: Tendo, porém, o mesmo espírito de fé, como está escrito, cri, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos. Falar a promessa fortalece o coração e nos lembra constantemente da verdade. 4. Perseverar, mesmo sem ver, imediatamente. Muitas vezes a ajuda de Deus não se manifesta de forma instantânea. Ele nos chama a confiar no processo, mesmo quando os olhos ainda não veem a solução. Em Abacuque 2, 3, está escrito: Porque a visão é ainda para o tempo determinado, mas se apressa para o fim, e não enganará. Sei tarda, esperou, porque certamente virá, não tardará. A promessa de Isaías 4:1-13 é certa. Pode parecer demorar, mas no tempo de Deus ela se cumpre. Perseverar é segurar firme na mão dele até o fim. 5. Descansar no cuidado do Senhor. Segurar na mão de Deus também significa descansar. Não precisamos carregar o peso sozinhos. Em 1 Pedro 5, 7, está escrito: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Deus não pede que sejamos fortes por nós mesmos. Ele pede que confiemos no cuidado dele. Quando ele segura a nossa mão, podemos descansar sabendo que ele sabe o que faz. 6. Viver com coragem diante das lutas. A coragem não vem da ausência de problemas, mas da certeza da presença de Deus. Em Deuteronômio 31, 6, Moisés disse ao povo: Esforçai-vos e animai-vos. Não temais, nem vos atemorizeis diante deles, porque o Senhor teu Deus é o que vai contigo. Não te deixará, nem te desamparará. Essa mesma coragem precisa habitar em nós. Não porque somos fortes, mas porque temos um Deus que nunca nos abandona. 7. Louvar mesmo em meio às adversidades. Outra resposta poderosa à promessa é o louvor. Quando louvamos, declaramos que confiamos em Deus, mesmo antes da vitória. Em Atos 16, 25-26. Paulo e Silas, presos na prisão, cantavam hinos a Deus, e de repente, houve um terremoto, e as cadeias se romperam. O louvor abriu portas que o medo jamais abriria. Quando louvamos no meio da tempestade, mostramos que acreditamos na voz de Deus que diz: não temas, eu te ajudo. Cada uma dessas reações mostra que a promessa de Isaías 4, 1 e 13 não é apenas para ser lida, mas para ser vivida. Deus segura a nossa mão, mas espera que andemos com Ele em fé, confiança e perseverança. Quando olhamos para Isaías 4, 1 e 13, percebemos que esse versículo tem poder para mudar radicalmente a nossa forma de viver. Ele não é apenas um consolo momentâneo, é uma lente espiritual através da qual devemos enxergar todas as situações da vida. Deus não prometeu ausência de lutas, mas prometeu presença constante.
Ele não disse que não enfrentaríamos tempestades, mas garantiu que seguraria a nossa mão durante cada uma delas. Ele não disse que não haveria inimigos, mas afirmou: eu te ajudo. Uma vida sem paralisia pelo medo. Quando a voz de Deus ecoa não temas, isso significa que o medo não pode mais ser o dono da nossa história. Ele pode até bater a porta, mas não encontra espaço para habitar. A fé toma o lugar da insegurança. Uma vida sustentada pela presença. Saber que Deus toma pela nossa mão direita é viver com a consciência de que nunca estamos sozinhos. Em cada passo, em cada decisão, em cada lágrima, Ele está ali. Isso muda a maneira como enfrentamos cada dia. Uma vida fortalecida pela ajuda divina. Quando o Senhor declara: eu te ajudo, isso significa que não dependemos apenas de recursos humanos. Ele abre portas impossíveis, derruba maralras, envia provisão inesperada e dá paz que excede todo entendimento. Esse versículo é um convite para parar de olhar para o tamanho do problema e começar a olhar para a mão de Deus estendida. É viver com os olhos fixos naquele que nunca falha. Isaías 4, lá 1 e 13. É como um farol em meio à escuridão. Aponta o caminho, traz segurança e nos lembra que não caminhamos sozinhos. Ele nos chama para uma vida de coragem, confiança e esperança inabalável. E se essa promessa é real, então precisamos viver como quem realmente acredita nela. Não apenas ouvir, mas caminhar de acordo com essa verdade. Ao longo de toda essa reflexão, vimos que Isaías 41:13 não é apenas um versículo isolado, mas um retrato da essência do nosso Deus. Um Pai que não abandona, um Senhor que estende a mão, um Salvador que sustenta, um refúgio que consola e um guerreiro que luta por nós. Ele mesmo declarou: porque eu, o Senhor, teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. Essas palavras atravessaram séculos, venceram impérios, ultrapassaram gerações, e hoje chegam até você como uma carta de amor do próprio Deus, uma promessa viva, que continua tão real agora quanto no tempo em que foi escrita. A verdade central que precisamos guardar. O medo não terá a última palavra sobre sua vida, porque Deus diz: não temas. A solidão não será sua companheira, porque Deus mesmo segura a sua mão direita. A derrota não será seu destino, porque o Senhor garante: eu te ajudo. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus 13:8. E se ele já ajudou Abraão, Moisés, Josué, Davi, Daniel e Pedro, também vai ajudar você. Uma vida transformada pela promessa. Quando essa verdade penetra no coração, tudo muda. O que antes era desespero, torna-se confiança. O que antes era paralisia pelo medo, torna-se coragem para avançar. O que antes era peso, insuportável, torna-se leveza, porque sabemos que não carregamos sozinhos. Você pode estar em um vale profundo, mas a mão de Deus está lá. Você pode estar diante de um mar fechado, mas a mão de Deus abre caminho. Você pode estar cercado por leões, mas a mão de Deus fecha as suas bocas. Você pode estar afundando nas águas, mas a mão de Deus o ergue novamente. Essa é a realidade que Isaías 41:13 nos revela. Nunca estamos sozinhos e nunca lutamos sem ajuda. Uma decisão necessária. Agora a questão é: como você vai responder a essa promessa? Vai continuar permitindo que o medo dite sua vida, ou vai escolher segurar firme na mão que nunca falha? O Senhor já estendeu a mão. Ele já falou: não temas. Ele já garantiu: eu te ajudo. A sua parte é confiar, crer, perseverar e caminhar em obediência. Se essa mensagem falou ao seu coração, guarde-a como um tesouro. Não permita que o inimigo roube de você essa verdade eterna. Toda vez que o medo se aproximar, declare: não temo, porque o Senhor segura a minha mão e me ajuda. Lembre-se,
Você não caminha sozinho. Você não luta sozinho. Você não enfrenta as tempestades sozinho. O Deus vivo está ao seu lado, segurando sua mão direita, sustentando sua vida e prometendo ajuda em todas as situações. Se essa palavra impactou você, eu te convido a se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para não perder nenhuma mensagem como essa, e compartilhar esse vídeo com alguém que também precisa ouvir que Deus está segurando a sua mão. Compartilhe esperança, compartilhe fé, compartilhe a palavra, porque uma promessa tão poderosa como Isaías 4:1 e 13 não